Olá, pessoas! Aqui quem vos fala é o Tebaldi e eu vim neste podcast responder vamos dizer assim, a, a todas as provocações e, assim, nem todas na verdade, mas eu vim responder a basicamente ao vídeo que o nosso querido Paulo Cogos postou já tem alguns meses, na verdade. Eu já venho preparando esse roteiro há algum tempo. Desde que ele postou, na verdade, desde o dia que ele postou. Tá aí. Eu assisti esse vídeo pelo menos umas 6 vezes para poder responder. E como eu falei, eu realmente vim preparando isso há um bom tempo. Então eu tô tentando aqui fazer uma resposta não tão leviana. E ao mesmo tempo eu não vou rebater cada argumentozinho que ele colocou no vídeo, porque muito do que ele colocou eu já vou conseguir rebater com um só argumento, porque ou com dois, na verdade, porque basicamente ele focou bastante na importância da família. E nesse ponto não tem muito o que discordar dele, já começando, já tirando logo os elefantes da sala, porque na verdade não é que eu discorde tanto assim do Paulo Cogos no que ele fala, mas eu acho que o principal problema desse vídeo é que ele não entendeu os princípios de quem geralmente escolhe seguir o seu próprio caminho, e por conta disso ele comete erros crassos e acusa eles de coisas que não necessariamente eles fazem. E aí eu já meio que tiro logo o segundo ponto, que aqui no roteiro já é o primeiro, que é a questão da militância. Ele fala que os MGTOW eles têm um estilo de vida militante. Ele, em outros momentos também, ele compara aqui embaixo também, ele fala que eles são revolucionários. E não é isso. Eles não são revolucionários porque, na verdade, eles não são um movimento. Eles não são um movimento. E muito menos eles têm uma finalidade política clara, num sentido de tipo, nós queremos provocar tal efeito. Não, eles não têm essa intencionalidade de que você pode chamar essa coisa de marica e tal, mas tudo que você vai estar fazendo é shaming, é tentar constranger o outro e tentar convencer alguém dessa forma. Eu acho que é a pior forma de todas, é basicamente você apelar para o ridículo. Isso inclusive é uma falácia. Então me decepciona muito um cara tão inteligente quanto o Cogos ficar apelando para esse tipo de coisa, ficar apelando ao ridículo, ridicularizando o outro lado para poder ganhar na argumentação, sabe? Uma coisa que eu tenho que, de certa forma, tirar o corpo fora é que existe uma diferença entre o que eu chamo de MGTOW raiz e o cara que está na MGTOW Rage, que é o cara que produz conteúdo, ou o público em geral que está começando a conhecer as diferenças entre os homens e as mulheres e percebendo os problemas da sociedade misândrica, que sim, ele até mesmo o próprio Paulo Cogos admite que existe, mas eu acho que há uma falta de percepção do quão misândrica ela é. Mas de qualquer maneira, assim, atualmente, né? Mas de qualquer maneira, há uma distinção. Se você vê canais como o do Platinho, por exemplo, que tá, talvez você possa não chamar ele de MGTOW, mas é um cara que produz pro público masculino, né? Você vê, por exemplo, o Raccoon ou até mesmo os americanos, como o Stardust, o Barbarossa, o Groundwork for Metaphysics of MGTOW. Esses caras, principalmente esse último que eu falei, cara, tipo, eles tentam ver aspectos muito além do que o Cogos acusa de ativismo. Eles não são ativistas, eles simplesmente
são caras que estão fazendo um trabalho educativo, sabe? Tipo, eles estão explicando as diferenças entre homem e mulher, o que causa os fenômenos que a gente está vendo hoje, pelo menos tentar teorizar sobre isso e criar um debate público. Então, na verdade, os MGTOW nada mais são do que uma comunidade de homens. Eu até expandiria isso para Manosphere, né, como ele fala. É uma comunidade de homens que basicamente está seguindo o seu próprio caminho, entende? Então vão ter pessoas que vão definir MGTOW de uma maneira um pouco diferente, vão se restringir essa parada de relacionamento que não pode ter. Cara, tem MGTOW que tem relacionamento, cara. E o cara não deixa de ser MGTOW. Porque na verdade, o grande ponto de ser MGTOW é o cara seguir o seu próprio caminho. Ou seja, ele não se deixar limitar ao que a sociedade está dizendo a ele e está querendo dizer, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, cara, o cara vai pensar por conta própria, o cara vai realmente deduzir qual caminho ele deve seguir. Se o caminho dele se entrar em conformidade com algumas tradições, beleza. E obviamente, se o cara ele quer realmente se dar bem na vida e quer ser uma pessoa que vai encontrar felicidade no que ele faz, é óbvio que ele vai ter um senso de ética, é óbvio que ele vai ter um apreço a certas tradições. E é daí que de novo eu concordo com Paulo Cogos, que é necessário essa ética, de certa forma até um pouco ontológica e tal, mas, cara, você baseia o seu argumento principalmente na segunda ponto aqui que eu coloquei no roteiro, que é do MGTOW ser contra a família. E, cara, esse foi o principal impedimento de eu postar esse negócio por um bom tempo. De eu gravar esse áudio. Desculpa aí. A gente tá na beira aí do carnaval, então tá os carros de som de vez em quando passando. Desculpa. Mas, cara, não é que o MGTOW seja contra a família necessariamente. Você pode ter indivíduos MGTOW que são contra a família, tipo, estrito senso. Nossa, eu acho que família é uma coisa ruim. Mas, cara, eu só vi uma pessoa defendendo isso até hoje. E essa pessoa, ela defende de um ponto de vista bastante, vamos dizer, peculiar, né? Mas eu não quero tentar defender o argumento dele aqui, então eu vou me restringir ao que eu deduzi do assunto, ok? Então talvez eu não esteja falando por todos os MGTOW, mas eu estou fazendo uma análise aqui do cenário. E na verdade o que acontece na maioria dos casos é que os MGTOW eles estão se defendendo de uma, vamos dizer assim, uma falta de proteção jurídica. Eu estou tentando achar palavras aqui para ser um pouco mais político, vai. Uma falta de proteção política. Proteção judicial, desculpa. Em que sentido? No sentido de que antigamente eu botei aqui o exemplo do pater familia, mas é basicamente esse princípio de que o homem, se enquadrando no quadro de provedor, ele, por conta de seu dever, de seu, entre aspas, sacrifício, como o Paulo Cogos vive colocando no vídeo, ele não usa essa palavra, mas você pode ver muito bem que o dever ontológico do homem é o de servidão à casa, trazendo mantimentos. Então é basicamente um sacrifício. Eu até coloquei aqui embaixo que no subtexto dele há uma certa idealização do sacrifício de Jesus, em que até mesmo os próprios teólogos, eles vão, no caso de teólogos cristãos, né, eles vão defender muito essa questão de que o homem, né, ele deve ser como Jesus, ele deve seguir o exemplo de Jesus, até mesmo no ponto do sacrifício. Então, quando ele constitui família, ele está
entre aspas, repetindo o sacrifício de Jesus de certa maneira. Não no sentido de redimir os pecados, mas no sentido de levar a sociedade adiante. E tanto o sacrifício de Jesus quanto o sacrifício do homem, eles levam a sociedade adiante, de certa maneira, né? Pelo menos nessa concepção. Então, nesse sentido, ele coloca a família como o sacrifício do homem para a manutenção não só dele mesmo, como da família dele e da sociedade. Então ele impõe um dever sobre o homem na argumentação dele. Só que ele se esquece de uma coisa. No Paterfamilias havia uma troca, sim. Havia uma transação. Qual era a transação? O homem seguia o dever dele e a mulher seguia o dever dela também. O dever de ter filhos, de manter a casa, de ser caridosa, de cuidar dos filhos, de fazer uma série de deveres que, com o casamento civil moderno, que eu coloquei aqui em contraposto, não acontece isso. Isso é totalmente desfacelado. E sim, nesse sentido, eu concordo com o Paulo Cogos. Eu também sou ANCAP, inclusive. Então, cara, nesse sentido, eu vejo o Estado fazendo uma espécie de engenharia social, destruindo a família com assistencialismo e com legislações que fazem com que você ter uma família hoje realmente ser algo de guerreiro. E nisso eu concordo também com o Paulo Cogos. Só que o problema é que se você... e na verdade eu acho que eu poderia até parar por aqui com esse argumento, porque esse é o argumento que destrói esse vídeo todo, cara. Porque não é que os argumentos que defendem a família estão errados, não é isso. De novo, o MGTOW não é contra a família. O MGTOW ele é contra a legislação do casamento, a legislação estatal do casamento. É basicamente isso, cara. O MGTOW ele está se defendendo contra a legislação e ele está se defendendo contra a misandria. Cara, é tão básico, é uma observação de realidade, cara. Tipo, se você vê como é que são as leis do casamento, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que eu acredito que a Maria da Penha é basicamente uma consolidação e uma defesa legal da misandria, é basicamente dizer pro homem que, cara, você é um monstro, você não pode chegar perto de mim. Se você encostar por mim, nem que seja por acidente, é misoginia. Se um homem elogia a mulher, é misoginia. Então ele merece ser punido judicialmente por conta disso. A mulher, ela acaba tendo o direito de se divorciar a qualquer momento. Ela não tem que assumir responsabilidade. Ela não precisa assumir responsabilidade do casamento. Entende? Ela pode ser muito bem sustentada e através da pensão. E se ela estiver dentro do casamento, e muitas vezes isso acontece, de caras que não divorciam, mas que eles ficam naquele relacionamento infelizes a vida inteira, porque o cara tem que fazer tudo em casa, enquanto a dondoca tá lá à toa. E se ele abrir um AI para reclamar disso e querer fazer uma divisão de tarefas realmente boa para casa, em que seja beneficial para os dois, o que acontece? Ela usa a lei para ameaçar o cara, mesmo que indiretamente, ou fica usando de chantagem emocional. Porque o homem, ele tem essa questão do dever dentro dele, intrínseco, cara. Até mesmo pela razão ontológica, né? Que usou muita razão ontológica no seu vídeo. E agora eu vou usar essa razão ontológica para argumentar contra. Cara, o homem, ele tem intrinsecamente esse senso de dever, esse senso de justiça dentro dele, no sentido de ele quer honrar os compromissos dele, cara. O homem que tem um mínimo de hombridade, de brio, o cara, ele quer honrar o compromisso dele. O cara quer fazer um casamento bom. Só que sabe o que acontece? A mulher não está interessada nisso. As mulheres modernas não estão interessadas no compromisso. Você entende? Aí você vai falar,
Mas eu conheci a fulana conservadora que ela honrava isso. Primeiro, você realmente sabe o que está passando na cabeça dela? Você sabe se ela está sendo oportunista ou não? E, em segundo lugar, elas não são a maioria. Observação de causa. Pesquisa. Cara, e outra. ah, a mulher, ela evoluiu nesse sentido de buscar um homem provedor. Então, ela vai buscar vamos dizer, essa virtude no homem. E só que você não nota que essa busca de virtude, tipo, é uma virtude material. Perceba que essa hipergamia, né? Vamos dizer, esse instinto que a mulher tem de buscar essas virtudes do homem provedor, elas são materialistas. Elas são puramente materialistas, ou seja, quando o homem, ele, entre aspas, o homem migtal, ele fala mal da mulher, o que ele quer dizer é que as mulheres, elas vão ter uma tendência maior a serem materialistas, a serem até mesmo oportunistas nesse sentido. E toda essa questão de ética, de moral, ela vai muito mais da parte do homem, que, se ele consegue forjar uma sociedade forte o suficiente para coalizar o utilitarismo biológico da mulher, ele consegue conter isso e educar ela nesse sentido mais conservador e mais de retidão. Então, nesse sentido, o grande erro do Cogos, eu acho, é ter um certo desconhecimento da razão, da natureza da mulher. Você entende? Tipo, ele defende a mulher de um ponto de vista ontológico tão divinesco que ele beira o marianismo, cara. Ele beira a divinização da mulher, comparando ela com Maria. As mulheres são como Maria e acabou, e toda a imperfeição é por causa do pecado, mas esse é o princípio ontológico da mulher, de buscar o homem virtuoso, e acabou. Mas ele não percebe que tem esse viés materialista na mulher. Ele não é que ele não percebe, mas ele coloca isso tão em segundo plano que me faz parecer que o homem tem que ter brio, mas a mulher não precisa ter responsabilidade. A responsabilidade da mulher não é necessária. E ele acusa do MGTOW de ser igualitarista. E na verdade eu já caí nesse erro também de achar que os MGTOW... Eu não sei nem se eu posso me considerar o MGTOW. Mas eu tento entender os caras e muito do que eles falam tem bastante razão. Eu tenho poucas discordâncias com os MGTOW. Nesse sentido de querer achar que os MGTOW são igualitaristas porque eles esperam responsabilidade da mulher, isso é uma falácia. Porque na verdade o que acontece? O Raccoon, por exemplo, ele argumenta em vários vídeos falando da falácia do igualitarianismo e do complementarianismo, em que as mulheres usaram como desculpa no último século para poderem continuar se casando com os caras mesmo com o início do feminismo e tal, que não, a gente se complementa, ou usando esse princípio ontológico, né? Ou quando era igualitarianismo, mas que foi acho que foi a primeira onda aí, né? As primeiras ondas feministas eram mais focadas nessa igualitarianismo. Não, a gente é igual, mas a gente vai ajudar um ao outro igualmente. Mas não é isso. A questão de que quando o Raccoon, por exemplo, ele argumenta isso, e isso eu demorei para entender, é que na verdade ele está fazendo uma ironia, ele está zombando dessas mulheres e também dos caras também que caíram nesse golpe, de acharem que realmente havia uma igualdade entre os sexos e que eles poderiam exercer cada um metade da função. O Coltrane também explica isso muito bem, que eles achavam que cada um ia fazer metade das funções igualmente
e que todo mundo ia sair ganhando, sendo que na verdade a gente sabe que existe razões biológicas, ontológicas, etc., que impedem dos dois sexos serem iguais. Então é óbvio, é mais do que claro que isso nunca iria dar certo. Então, nesse sentido, ele está zombando. Mas no mesmo sentido, ele implicitamente ele fala: quando as mulheres apelaram para o complementarianismo, elas não deram a sua parte. E pelo menos metade dos serviços que elas poderiam dar, que eram serviços de casa, eles foram sublimados de talvez passar uma semana fazendo aquelas atividades, de se resumir a menos de 6 horas de trabalho. E aí acabava, você não precisava mais fazer a maior parte das tarefas por uma semana. Que no caso são as tarefas domésticas, por exemplo. Então você entende que as máquinas que a gente mesmo inventou, que os próprios homens inventaram, reduziram o trabalho das mulheres e, entre aspas, a utilidade delas no casamento. Agora pode parecer até uma blasfêmia, mas, cara, é real. É pelo menos metade do que elas tinham para oferecer no relacionamento. E elas meio que pediram por isso, os homens fizeram, e agora elas, tipo assim, vem com a desculpa do complementarianismo, como você também acabou usando. Só que, tipo, beleza, pode ser até meio chato eu ter que fazer isso sozinho, pegar nos meus utensílios e fazer isso, mas, cara, acaba sendo até mesmo, por um ponto de vista orçamentário, muito mais barato do que sustentar uma pessoa que talvez faça isso, talvez faça só a metade, e ainda deixe uma outra metade para eu fazer. Você entende que não é só uma questão de que, tipo, ai, como que esses homens são covardes. É uma questão de autopreservação, cara. Tipo, eles não querem se submeter a um relacionamento em que a mulher oferece uma coisa e chega na hora H e ela não faz. E ela cumpre pela metade. E ela ainda quer dividir as tarefas de casa com você. Sendo que você tá saindo para trabalhar e fica o dia inteiro trabalhando nessa merda para poder sustentar o luxo da menina. Entende? Porque as contas também estão ficando cada vez mais caras, né? O cara acaba tendo que ter 2 empregos para ter uma família hoje em dia. Com a inflação, com todos esses problemas que o Estado e que essa economia caótica mundial traz pra gente, engenharia social e todas essas merdas. Então, tipo, você ainda quer colocar mais uma responsabilidade do cara cuidar de uma pessoa, talvez mais de uma, sem ter o bônus. Ele só vai ter o ônus. Ele precisa carregar a sociedade nas costas e ainda por cima ter uma pessoa que só vai cobrar mais e mais dele. Você acha isso justo? Tipo, você tem uma parte do vídeo que você fala da questão da caridade, de fazer sem querer receber nada em troca. Mas, cara, isso aí é utópico, cara. Isso aí é esperar do cara uma caridade suprema, um auto-sacrifício todo dia, o tempo inteiro, sem uma causa. Você entende que como a causa ela tá deturpada, que é essa causa de ter uma parada mais transcendental, de ter filhos, de dar continuidade à sua vida, de certa forma. Cara, do que adianta isso se, de certa forma, essas pessoas te desiludem? Se essas pessoas apenas se pervertem mais e mais? Então, tipo, o casamento, ele meio que, nesse sentido, perdeu o sentido no sentido moderno. É por isso que eu e minha namorada, eu já deixei claro pra ela que a gente vai casar de maneira tradicional. Ou seja, eu não vou registrar no cartório, eu não vou ficar dando causa pro governo. E tipo assim, se ela tentar dar queixa de mim, se ela começar a vir com misandria pra cima de mim, cara, eu vou sumir da vida dela. Eu vou sumir. Ela nunca mais vai ver. Vai ser mágico. Eu vou dar um truque de mágica e vou sumir, cara. Por isso que, tipo assim, a gente meio que tá bem distante um do outro no momento.
Mas quando a gente for se aproximar de fato, talvez quem sabe eu morar junto, eu já vou querer ter um patrimônio. Um patrimônio, vou querer ser, entre aspas, rico o suficiente para eu conseguir sumir e ela nunca mais vai me encontrar para poder me cobrar. Você entende isso? Então, tipo, eu também vou tentar dar uma investida em criptomoeda, porque aí, quando a receita bater, cadê o dinheiro? O dinheiro tá todo em criptomoeda, foda-se, você nunca mais vai achar isso. Você não vai saber da onde que tá a minha renda. Então, tipo, cara, a grande questão é que hoje em dia é uma postura racional ser MGTOW. No sentido de que eu mesmo fico me questionando se vale a pena continuar. Por enquanto continua, eu vejo vantagem, porque até agora a minha namorada não demonstrou ser uma feminista enrustida, uma ser uma pessoa que está disposta a se submeter a essa missão, sabe? De construir algo junto. Ela não está desvirtuada, sabe? E eu estou conseguindo guiar ela, creio eu. Mas é aquilo. Qualquer qualquer brecha que ela pegar e que ela tentar me esfaquear pelas costas, mano, tchau, adeus, a revoar. Enfim, continuando aqui. Então, a grande questão é essa: é dois pesos, duas medidas, sabe? É muito, muito complicado isso, cara. Você assumir um jogo. Cara, imagina que você vai jogar com seus amigos. Só que do nada eles te explicando as regras. É tipo assim: o dono do tabuleiro fala. Você não é o dono do tabuleiro. Imagina que você tem um amigo que trouxe o tabuleiro na sua casa e você está com outros amigos também lá, reunidos. E aí o dono do tabuleiro está explicando as regras. E aí do nada ele chega e fala que, não, quem é o dono do tabuleiro é que ganha o jogo. Aí você fica tipo: mas pra que eu vou jogar então? Você entende? Beleza que comparar o relacionamento com um jogo pra quem é tradicionalista pode parecer uma uma simplificação grosseira, mas pensa aqui comigo, cara. Você no próprio vídeo compara o amor com a guerra. E tanto o amor quanto a guerra, nesse sentido, eles têm uma certa analogia, que é o jogo. Então, de certa forma, o jogo ele pode ser um jogo de amor quanto um jogo de guerra. Você pode fazer isso, você pode fazer uma simplificação e até uma representação deles através de jogo. Isso é possível e isso não é anacrônico. Então, de certa forma, é um jogo. Bem, de qualquer maneira, nessa questão de reação, de ser reacionário ao feminismo, não é exatamente ao feminismo, na verdade o feminismo é uma consequência dessa tentativa de engenharia social que vem lá de trás do iluminismo e de se pensar em como que as pessoas são todas iguais e de se pensar em luta de classes. Nossa, já estou adiantando a pauta, que era lá do final, que eu queria entrar em engenharia social. Mas, cara, basicamente não é uma reação contra o feminismo, é uma reação contra a misandria generalizada. Eu vou entrar nesse assunto de engenharia social depois, que eu quero finalizar o vídeo com isso. Mas, cara, o Estado e a população são misândricas. São misândricas. E estão num nível absurdo de misandria. No sentido de, como eu falei mais cedo, se você elogia uma mulher, se você abraça uma mulher, se você ajuda uma mulher,
Ajudar. Teve um acidente, você foi lá e ajudou. Cara, o risco de você poder ser preso é alto. Isso pode parecer ridículo, mas é a verdade. Tá tão ridícula a situação, mas tão ridícula, que tem gente denunciando por assédio vários casos de homens que ajudaram mulheres que estavam passando mal ou que sofreram um acidente e pelo cara ter ajudado. O cara não tinha que ter ajudado, porque o homem é tão igual quanto a mulher. Então, o feminismo ele é a consequência das ideias iluministas e eles também geraram essas leis e eles geraram toda uma sociedade que é contra o homem. Então, cara, se é um jogo que você vai sempre perder, se é uma situação em que as instituições e a própria mulher que deveria estar do seu lado, que deveria ser alguém que supostamente te complementa, ela tá contra você, por que você vai se aliar a ela, cara? Por que você vai ficar se arriscando? Por um sentido transcendental, divino, que olha, minha religião fala que o casamento é sagrado. Não, cara, não. Eu não vou simplesmente me arriscar se eu tô vendo que a situação tá toda contra mim, entende? É tipo o cara ir pra guerra sabendo que quando ele voltar as pessoas vão querer matar ele, enforcar ele, porque, nossa, como ele é sanguinário, ele foi na guerra proteger meu povo, ele tá errado. Você entende? Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, o MGTOW, ele pode até zombar no sentido de, tipo, zoeira, tá ligado? De, tipo, zoar. Ah, pô, o cara tá se arriscando inutilmente, tá ligado? Tipo, haha, divertido. Olha o gado de valor. Dos caras que se sacrificam pela sociedade e tentam ter família e tal. Mas, tipo, é, por mais que haja essa zoeira, é porque eles estão partindo de um ponto de vista mais racional da coisa, sabe? No sentido de, cara, não vale a pena se arriscar hoje em dia, a não ser que você tenha uma oportunidade assim, excelente, ou seja, você encontrou a unicórnio. E, cara, esse é outro ponto também que, cara, eu ri muito, cara. Eu ri muito quando eu vi o Cobras falando, ai, eles zombam das mulheres falando, chamando elas de unicórnios, a mulher virtuosa como unicórnio. Cara, se você tá num ambiente misândrico assim, é óbvio que as mulheres virtuosas elas vão ser exceção, cara. É óbvio que você vai diminuir a oferta de mulheres que são submissas, que estão dispostas a construírem um lar. Então, nesse sentido, é nesse sentido que tem a piada de raridade, sabe? É tão raro encontrar uma mulher virtuosa nesse sentido que elas são unicórnios, sim. É uma piada, mas faz sentido. Você entende? Caramba, velho. Os caras fica bravo com o caso de meme, velho. O cara. Ai, então, enfim. É, por você ter essa bolha misândrica, no sentido de você cria leis feministas, você fica pregando igualitarianismo, fica tendo feminismo, fica tendo um monte de coisa, e os governantes dando brasa para isso por conta da engenharia social e tal, e incentivando o consumismo e outras paradas e tal. Até mesmo os MGTOW Rage aí, os MGTOW Nutella, que é o pessoal que vai ser totalmente hedonista também, como você acusou que todos os MGTOW seriam hedonistas, eu já vou chegar nisso, mas incentivando também os caras, tanto os caras quanto as mulheres, de serem 100% materialistas e hedonistas e consumirem pra caralho e tal. Ahn, então, toda essa bolha bizarra, cara, isso é muito exemplificado no Clube da Luta, cara. Eu recomendo tu assistir Clube da Luta e fazer uma análise dele, cara. Sério, eu acho que vai ajudar a exemplificar bastante o que o MGTOW está se defendendo, né?
Então, no caso, com toda essa bolha, um homem que é mais racional, agora usando os termos que você mesmo usa em suas palestras e tal, nos seus vídeos, cara, um homem empreendedor, o cara que está investindo até mesmo pro bem da sociedade e pro bem de si. O cara vê que tem um investimento ruim. O casamento. O casamento, ele tem um investimento. Isso é um sacrifício, é um investimento. Beleza, que o investimento, muitas vezes, ele tem essa... Agora, não foi entrar em discussão se o casamento deveria ser sacrificial ou não. Você diz que sim, mas enfim. O ponto é, há um quê de investimento nisso. Há um quê de investimento, cara. Não importa. A pessoa ela vai buscar um retorno de certa forma. Não tem como, cara. Não tem como o cara aguentar uma situação em que ele não vai ter um mínimo de retorno. Nem que seja na validação. E é nesse sentido que eu acho que os homens eles resistem mais do que as mulheres. Porque a validação do homem ela se dá não só por um quesito puramente social, mas também por um quesito moral e ético, sabe? Então ele se valida eticamente falando. E a mulher, na maioria das vezes, ela não vai se validar eticamente falando. Ela só se valida de forma social, na maioria das vezes. Social, no sentido de, o que os outros estão dizendo, o que eu tenho que seguir. É meio que isso, tá ligado? Meio que tipo, se naquela sociedade eles têm uma moral efetiva de reprimir tais comportamentos, ela vai lá e reprime. Se ela tá num grupinho que incentiva ela a ser vadia, ela provavelmente vai ser vadia. Ela não tem dificilmente uma mulher tem essa questão de validação interna e moral ética. Entende? Por isso que, de certa forma, é dever do homem, entre aspas, de orientar a mulher. Sim, nesse sentido eu concordo. Só que, cara, de novo, é uma bolha. Você vê que a mulher não está disposta a dar o braço a torcer. A maioria, pelo menos. A maioria das mulheres não está disposta a dar o braço a torcer e ver que essa misandria vai dar merda. Então, cara, você como bom economista, o que você vai fazer? Não, eu vou comprar todas as ações dessa empresa para poder revitalizar ela. Ou, mano, deixa essa porra quebrar e a economia se regulariza. E o livre mercado se regulariza. Eu tô usando o mesmo argumento que o seu para defender a economia austríaca. É a mesma coisa. O pensamento MGTOW ele é muito compatível com o pensamento austríaco. Inclusive, os MGTOW eles surgiram de uma cisânia do MRA, que é o Men Rights Activists, que são os ativistas dos direitos dos homens. E eles tinham uma certa interseção com os libertários, apesar de que hoje em dia você vai encontrar MGTOW de tudo contra denominação, de tudo contra tipo de espectro político e tal. Por isso que vai ser um espectro político não da comunidade, mas sim pessoal. Ou seja, é uma comunidade apolítica. Já estou pulando para outro ponto aqui. Eles conjecturam apenas a partir dos próprios posicionamentos pessoais. Ou seja, eles não advocam. A comunidade em si ela não tem um posicionamento político canônico. Político, jurídico, etc. Porém, algumas das bases dos MGTOW são inspiradas sim nas bases austríacas. Em que sentido? No sentido de que existe uma bolha, essa bolha tá para estourar, ou pior, meio que já está estourando, né? E a sociedade ela está se desfalecendo. Ela está perdendo tanto num ponto de vista moral quanto num ponto de vista prático e pragmático. Então, cara, qual é o movimento mais racional a se fazer? Entropia. É sair, é fugir disso. É não entrar nesse negócio. Não entrar nesse investimento ruim. Então, como até mesmo
até mesmo Coltrane, ele usa o termo entropia mictal. Eu mudei para entropia masculina. Cara, é o homem falando, cara, a mulher me odeia. As mulheres me odeiam. Por eu ser homem. Óbvio que tem toda a engenharia social, mas tipo, vamos lá. Eu tô vendo uma situação em que a maioria das mulheres me odeia. A maioria das mulheres tem um poder fodido de acabar com a minha vida. Elas têm o poder do Estado na mão delas para poder acabar com a minha vida a qualquer momento. Você acha mesmo que eu vou me arriscar dessa forma? Você acha mesmo que a maioria dos caras iria querer se arriscar logo com a pessoa que deveria colaborar com a vida dele? Já não é mais uma guerra em que você vai lá e defende com brio a sua terra e a sua família e a sua sociedade. Não. Isso aqui é o Estado criando uma guerra entre os homens e as mulheres, e aí os homens racionais dizendo: não, eu não quero essa guerra, eu quero seguir a minha vida, porque eu prefiro seguir minha vida do que entrar nessa guerra. Você entende? Essa guerra contra o Estado, no final das contas. Mas ele não quer entrar nessa guerra. Ele quer deixar a polha quebrar. Então, quando você fala do exemplo de deixar as grandes corporações dominarem tudo, sim, eles querem que que as corporações dominem. Porque aí, como elas estão agindo por incentivos errados na geopolítica e na economia, o que vai acontecer? Eles vão quebrar. Porque uma hora o sistema é insustentável. Então eles não têm como se manter assim. Eles não têm como se manter com a eugenia lá. Da queda de fertilidade, com o feminismo e com o aborto e com essas merdas. Cara, então o boicote a essa guerra é a melhor forma de, entre aspas, ganhar a guerra. Você entende o que eu tô querendo dizer? Deixa a porra toda quebrar, cara. Deixa quebrar. Aí quando elas precisarem da gente, quando elas abdicarem dos direitos delas, aí talvez a gente volta. Sobre essa questão de o que o MGTOW busca? Ele busca a autonomia e a autoaprovação. Ele fala que MGTOW não é liberdade. Ele fala que MGTOW é hedonismo e por isso você se prende nos seus desejos. E isso não é 100% mentira, mas também não é 100% verdade. Porque o que o MGTOW quer é simplesmente ter a sua propriedade preservada. Ele quer ter o seu patrimônio preservado, a sua integridade física preservada. Ele não quer ser abusado por um sistema ginocêntrico, mas não é só. O problema não é o ginocentrismo, o problema é o ginocentrismo exacerbado. O problema é quando você tem uma sociedade que é tão misândrica, mas tão misândrica que qualquer coisa que ele fizer, ele vai estar agindo contra a sociedade, entre aspas, e vai estar cometendo um crime. Você entende? Então ele quer ter autonomia para poder viver e para poder ter a vida dele, tocar as coisas dele. Ele quer sobreviver, entende? Ele está tentando sobreviver, esse é o ponto. E também a questão da autoaprovação, que também vem por conseguinte, porque ele quer buscar sistemas, ele quer construir sua própria forma de se validar. Então eu vejo por dois caminhos. O problema é que eu vejo que existem duas formas. Aí uma delas vai abrir precedente para vários, mas a primeira forma que o MGTOW tenta se validar é através da criação da própria comunidade MGTOW. Desculpa, me interromperam aqui. Mas então, a aprovação, uma das formas que eles buscam a aprovação é através da própria. Assim, isso já não é algo do discurso deles, isso é algo que eu avalio, é uma avaliação minha, tá?
eles criam a comunidade MGTOW para, de certa forma, ter uma certa validação. Eu enxergo isso. Talvez não seja verdade, talvez seja um engano meu. Mas eu enxergo que há um certo esforço de validação nesse sentido, de você, através da conversa, do diálogo e das teorias e tal, você poder aprender mais sobre si mesmo, aprender mais sobre sua percepção de mundo, e você ter uma validação também de si mesmo e da sua validade no mundo, de certa forma. Há um pouco disso, sim, confesso que há, mas não é tudo. Porque se fosse isso, seria uma mentalidade coletivista. E os MGTOWs não são coletivistas. Então é por isso que eu venho com o segundo ponto, que é muito mais do que isso. Essa validação, no final essa comunidade, muito mais ela é um certo instrumental, não só para você criar relações humanas e você poder ter amigos e tal, e poder criar uma tag MGTOW, masculinismo e outras tags aí que o pessoal cria, menosphere, machosfera, tal. O pessoal cria essas tags, vamos dizer assim, esses nomes para poder agregar o assunto, para poder chamar a atenção e a gente poder discutir assuntos. Então, tipo, cara, é a função de linguagem, é linguística mais pura e simples. A gente cria palavras que agregam um sentido nela para a gente poder sequer conversar. Então, para a gente poder começar o debate, para a gente poder começar a gente poder começar a discutir esses problemas da misandria, esses problemas da sociedade atualmente paternalista matriarcal, que é como eu chamo, a gente cria essas tags para a gente poder se organizar como toda pessoa normal, como todo até mesmo intelectual, filósofo, que cria termos ou utiliza termos, e aí você acaba, quando você quer discutir alguma coisa, você fala política, você já evoca ideias quando você fala política, quando você fala economia. Você vê que são signos. MGTOW é um signo. Você entende? Então, nesse sentido, há um sentido de validação interna, porque a gente cria esse signo, cria o debate, e a gente discute essas questões para, no fundo, o cara poder se autoconstruir. Então, o cara, ele externaliza as ideias dele, ele debate com outras pessoas. Então, tipo, não é que ele tá militando, aí ó, já vem de novo a sua militância. Não é que ele tá militando, ele não tá tentando convencer quem tá de fora vamos dizer, da bolha MGTOW, vamos dizer assim. Quem tá fora da... Aí eu estou usando bolha não no sentido econômico, mas sim num sentido social mesmo. De grupo, é o grupinho MGTOW, é a comunidade MGTOW. Então, ele expõe essas ideias para a comunidade, não tentando convencer quem está de fora, no máximo, caras que têm uma esperança de mudar, caras que a gente está cansado de sacrificar homens nessa guerra sanguinária que tem feito várias pessoas perderem patrimônio, que tem feito pessoas se matarem, que tem estragado vidas de várias pessoas, inclusive de crianças também, que são frutos de alienação parental, né? Então, a gente quer, de certa forma, minimizar isso. Óbvio que a gente poderia ter outras estratégias, mas com o cenário atual, a gente discute tudo isso, todos esses problemas, e a gente acaba indo para o segundo passo, que é buscar o seu próprio sentido, buscar a ontologia do ser e buscar qual o seu propósito de vida, buscar a sua ontologia, buscar por que você está nesse mundo, o que você quer fazer. Então é muito injusto você chegar para mim e falar que todo MGTOW é hedonista. Talvez o cara da Raid, ou o cara que é mais novo, que não pensou muito, ou o cara que não pensou muito sobre a vida no geral,
Talvez ele sim seja hedonista. E não vou discordar que existem MGTOW que vão defender uma posição hedonista da vida, que vão usar Black Pill pra isso e outras caralho assim. Mas cara, tem muito MGTOW que da comunidade, principalmente os mais influentes, pelo que eu vejo, que não são assim, cara. Que os caras eles expõem o problema e depois você vê eles discutindo através de várias perspectivas, cada uma da sua favorita, seja da filosofia, seja da biologia, seja até mesmo das ciências, buscar sentidos para a existência deles. Então, no fundo, eles estão atrás dessa ontologia, dessa razão ontológica do ser humano. Eles estão atrás disso. Só que eles não precisam se sacrificar para poder buscar isso. Se sacrificar em uma causa perdida. Entende? E eu não estou falando que o casamento é uma causa perdida para sempre, mas é uma causa perdida agora. Pode ser que no futuro isso mude. Mas eles não querem ter que se arriscar, ter que sacrificar tudo por isso, por nada, em vão. Tipo, sem nenhuma causa, entende? Sem uma finalidade. É isso, finalidade. Era a palavra que eu queria achar, na verdade. Eles não querem se sacrificar sem finalidade. Ninguém se sacrifica sem finalidade. Jesus não sacrificou sem finalidade. Até ele queria ganhar algo com isso. Que não é no sentido de ganho próprio, talvez. É um ganho um pouco mais altruísta. Mas não importa. Ele tinha uma finalidade. Todo homem tem uma finalidade quando se sacrifica. Então o homem racional, ele percebe isso e ele não vai se sacrificar por algo que ele sabe que a finalidade dele é inútil, é inócua. Então, indo agora para as razões ontológicas, se aprofundando um pouco mais, tem um trecho que me aborreceu bastante, em que ele fala: ele nunca vai fazer seu papel para um relacionamento, ele nunca vai chegar numa mina. Então peraí, a pessoa ela é obrigada a transar, ela é obrigada a ter família, ela é obrigada a gerar descendência? Todo o sentido ontológico do ser humano é propagar a espécie dele? Então, tipo, a razão do homem e da mulher existir é procriar? É você que está reduzindo o ser humano a algo imanente quando você fala algo assim, cara. Quando você chega e fala: ele não vai fazer seu papel pro relacionamento de chegar na mina. Cara, ele é obrigado. Óbvio que se todos os homens pararem... Aí você vai chegar nesse argumento, obviamente. Se todos os homens pararem de se reproduzir, a espécie acaba. Sim, é óbvio, mas ele não é obrigado a isso. Esse que é o ponto. Qual é a obrigação do homem perante a sociedade? Nenhuma. Agora, se ele quer viver em sociedade, aí sim ele vai ter que cumprir os deveres. Então os deveres, eles partem da premissa de que você quer se ligar com essa sociedade, você quer sobreviver, ter conforto, produzir, você quer poder melhorar as suas condições de vida e poder ter uma vida melhor, buscar felicidade, tanto faz. É nesse sentido aí. Não sei se vocês estão me entendendo aqui agora, que eu estou partindo por um ponto de vista um pouco mais filosófico aqui. Talvez eu esteja usando palavras meio vagas, mas a questão é que ele vai buscar isso e ele pode buscar isso de diversas maneiras. Ele não precisa se reproduzir para isso. Cara, grandes homens da história. Quem é o filho de Albert Einstein? Quem é o filho de, sei lá, Tesla? Tesla nem teve filho. Tesla morreu virgem. Mas, cara, a contribuição do cara pra eletricidade, pro Wi-Fi, pra várias coisas, cara. Bombina. A gente usa bombina pra tudo, cara. Pra tudo. No seu carro tem bombina. Você tem carro. Agradeça ao Tesla, que o motor do seu carro tem uma porra de uma bombina lá dentro. Se não fosse o Tesla, você não teria o seu carro. Você entende?
E ele não precisou ter filho para isso. Então, nesse sentido, você não precisa de uma validação porque você está tentando construir uma família. Legal que você está tentando construir uma família. Não é a única maneira de você se validar. Entende? Você pode criar coisas, fazer coisas grandiosas que não necessariamente necessitem da família. Óbvio que família é uma delas. Isso é uma coisa que eu discordo um pouco dos MGTOW, mas vamos dizer, os caras mais casca grossa que dizem que família é inútil, de certa forma. A família é uma das formas, mas não é a única forma. Esse é o meu ponto. Por isso que eu não vejo o sentido, a razão ontológica do homem como o sacrifício e devoção à mulher. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo como um sacrifício nesse sentido. Eu vejo como uma união entre o homem e a mulher. Ou seja, o homem ele vai ter a devoção dele, mas a mulher vai ter a devoção. Você mesmo, em outro vídeo, fala de submissão, que os dois estão sob uma missão. A origem etimológica da palavra. Não sei se foi você ou se foi o Flávio Morgenstein no Guten Morgen, mas enfim. Não, acho que foi o Flávio. Mas enfim, cara, se os dois estão sob uma missão, isso significa que não é um sacrifício unilateral do homem, como você coloca nesse vídeo. Os dois meio que cedem por uma causa maior, por algo transcendental, entende? E você colocar as despesas tudo nas contas do homem, velho, é misandria não, desculpa. É a maior, tipo assim, é a mais pura ginocentrismo, tipo, na casa do caralho, velho. Tipo, óbvio que tem que ter um nível de ginocentrismo no sentido de que, beleza, a mulher, ela, de certa forma, não pode assumir as mesmas responsabilidades de um homem. Beleza, isso eu entendo. Mas hoje em dia, cara, com essa questão de, tipo, tá tudo tão facilitado na sociedade que, de certa forma, a mulher, ela se acomoda. Então, com ela se acomodando... Desculpa, eu perdi o fio da merda que eu ia falar aqui. A acomodação da mulher é o que incomoda nos MGTOW. É o que incomoda neles e é o que faz eles ficarem contra o tradicionalismo. Porque o tradicionalismo, e com bastantes ismos nessa questão, de tipo, defender de forma cega que a mulher seja acomodada enquanto que o homem faça tudo. Entende? Então, a superioridade da mulher é estratégica. Sim, há uma superioridade estratégica. Só que o problema é que há uma certa falácia aqui, que é a falácia do Golden Uterus, ou útero de ouro, que é basicamente o seguinte: como a gente tem que proteger a mulher, então a gente pode deixar ela à vontade. Entende? É o que eu estava falando lá no início. A mulher, ela tem responsabilidades ontológicas e ela não está respeitando isso. Entende? Então, nesse sentido, por ela abandonar o seu dever como mulher da casa, é óbvio que o homem não vai querer isso. O homem minimamente inteligente não vai querer uma mulher que abandonou. Aí você vai falar: mas então você está sendo generalista. Por quê? Porque nem toda mulher é assim. Aí já vem que eu até botei aqui, ó. Not all women are like that. Tá aqui. Que nem toda mulher é assim. É essa falácia. É a mesma falácia, basicamente. A do Golden Uterus e a do Not all women are like that. É a mesma falácia. Do sentido de, nem todas as mulheres são assim. Cara, eu sou o seguidor do
Enough women are like that. Eu what? Desculpa. Vou até acrescentar aqui. Eu what? Enough women are like that. Mulheres o suficiente são assim. Ou seja, são mulheres que vão querer o comodismo e que vão ser utilitárias. Que se não tiver minimamente uma construção social que reprima o divórcio, que reprima o utilitarismo feminino de basicamente ficar com os recursos para si o máximo possível e não gerar algo tão produtivo para a família. O que vai acontecer? A mulher, ela vai fazer isso mesmo, foda-se, não tem ninguém reprimindo, para que ela vai tentar construir uma família virtuosa se ela não precisa, se ela não sente necessidade disso e se apoiar no Estado paternalista e no homem trouxa que caiu no golpe do baú? Se ela tem essas coisas, para que ela vai tentar fazer algo diferente? O homem pode tentar educar ela. Cara, se tem todo um aparato do Estado, toda uma sociedade defendendo a mulher fazer isso, é óbvio que ela vai fazer. Sabe? Você entende? Tipo, óbvio que isso não é determinístico. Eu tô falando que isso vai ser uma tendência muito forte. É um estímulo muito forte, até mesmo econômico nesse sentido. Até mesmo materialista, sabe? Então, tipo, o homem não tem que sacrificar nisso, cara. Não tem, cara. O cara tem que participar disso, cara. E outra, isso acaba contribuindo para a descapitabilidade do homem. Que enquanto que a mulher ela pode se acomodar, ela é sagrada, ela participa mais do belo, né? Como você mesmo colocou aqui, outra frase linda. Até marquei aqui, cara, dessas questões de complementarianismo, agora que eu tô começando a entrar de certa forma, em 43, cara. 43. Veja aqui comigo, cara. Veja aqui comigo. Ele mesmo falando, ó. O seu valor como homem. Segundo, que ele não é uma transferência de renda. Sabe por quê? Se houvesse algum tipo de transferência de renda, seria da mulher pro homem. Porque o homem faz o quê? Ele traz dinheiro para casa. A mulher pega esse dinheiro e transforma em coisas que o homem nunca poderia sonhar em ter. C.S. Lewis dizia: nunca sonhava em ter. Ou seja, ela gasta tudo em roupa no shopping e com lanche e chega em casa e tá com o cartão quebrado. Ou ela sai, fica com o Ricardão, te larga e volta com um talão de cheque de pensão. Coisas que você nem imaginaria, né? Você entrou lá todo honrado, querendo compromisso, e você vai me dizer que isso não é transferência de renda da mulher pro homem. Que isso não é, cara. Vai me dizer que isso não é, cara. Não, desculpa, não tem como, cara. Não tem como. Quando o MGTOW ele fala isso, o que ele quer dizer é que hoje as pessoas estão usando dessa forma. Ele não quer dizer que ontologicamente isso deveria ser feito ou que isso é feito. Óbvio que vai ter uns caras que vão defender essa tese mais ou menos, mas eu meio que discordo deles no sentido de que é desse jeito, ontologicamente falando. Eu defendo mais a tese de que a mulher ela vai tentar fazer isso. Ela vai tentar fazer isso a todo custo. E quando ela tiver a brecha, ela vai fazer. A não ser, é claro, que seja uma mulher com uma consciência mais formada. E que eu creio que é minoria. A maioria ela vai ter uma solidificação muito mais superficial e muito mais do ponto de vista até mesmo doutrinário, de crença,
Ela vai seguir a moral de uma forma de crença e por cunho social do que por uma questão refletida, filosófica, moral, da moral propriamente dita. O homem não, o homem ele tem muito mais brilho que a mulher, óbvio. É o homem que tem que ser responsável no final das contas, né? Responsável politicamente, fora de casa. Enquanto que a mulher, a responsabilidade dela é do lar. Por isso que eu digo que as responsabilidades são diferentes. A responsabilidade do homem ela é muito mais arriscada, ela é muito mais feroz, no sentido de que ele corre muito mais riscos. O único risco real que a mulher corre é durante o parto. É por isso que... Mas como é um risco muito alto naquele momento, a sociedade ela meio que se moldou toda para apartar esse risco, jogando esse risco, entre aspas, indiretamente para cima do homem. Do tipo, todo o risco que a mulher poderia correr, corre aí, homem. Corre aí, homem. Você é um pouco mais forte do que ela, então vai lá, vai lá. Eu não estou definindo que isso é certo ou que isso é errado. Porque quando a gente argumenta isso, pode parecer, nossa, ele está acusando que isso é errado. Não, o que a gente acha errado é que todo sacrifício seja do homem e que a mulher não cumpra o papel ontológico dela na casa. Essa que é a questão. Aí você veio falar de princípios, né? De que isso mata o amor e os princípios primeiros, os axiomas divinos, ontológicos e tal. Cara, o ser humano ele também é um animal. Ele também tem essa questão biológica de querer se reproduzir por uma questão genética. Você pode falar que isso é impressão divina nos homens, tá, beleza. Continua tendo um fator biológico aí. Você tá meio que negando a biologia igual um sociólogo faz. Nossa, minhas aulas de sociologia eu ficava com muita raiva, cara, que o professor negava a evolução com todas as forças. Mas enfim. Então o ser humano ele também vai ter essa questão oportunista, principalmente a mulher. A mulher ela evoluiu nesse sentido. Eu já falei isso, mas vou repetir, porque a evolução ela é algo praticamente incontestável no sentido de repertório de evidências. Tem tantas evidências que o meu pragmatismo leva a crer que essa é a verdade, que a evolução das espécies ela existe. E nesse sentido, as evidências me demonstram que, sim, eu sei que eu estou fazendo um certo argumento a posteriori aqui, mas, cara, não tem como, cara. A evidência é essa, o fato é esse, cara, de que a mulher ela vai ser mais oportunista que o homem e que ela vai ser bem mais utilitarista. E a não ser que os princípios sejam muito bem fundamentados nela de forma doutrinária, ela vai quebrar a antropologia da família e ela vai pregar a cultura da morte. Os engenheiros sociais eles apostaram nisso. Os engenheiros sociais eles conseguiram fazer a campanha dele dar certo fazendo isso. Eles foram muito geniais porque eles entenderam a natureza da mulher. É o que você não entendeu. O que você está caindo, de certa forma. Em ser mais um White Knight. Em ser mais um Cavaleiro Branco. Entende? Então, a mulher ela vai querer quebrar a antropologia da família e foda-se. Ela vai querer fazer cultura da morte. Ela vai querer fazer aborto. Foda-se. A degeneração ela parte desse desejo da mulher de realmente buscar as melhores condições intrinsecamente. Você entende? Óbvio que a mulher ela pode ter uma elevação porque ela é um ser humano também, mas ela tem uma tendência maior a se deixar levar pelo hedonismo nesse sentido, entende? Os MGTOW, quando eles falam isso, cara, isso que e as pessoas confundem muito isso com misoginia. Não, a gente está apontando um fato de que ela tem essa tendência. Ponto.
não significa que ela necessariamente vá fazer isso e que ela vá ser assim e que ela não pode mudar. E que ela não pode estar sendo assim e que ela pode mudar. A gente não está afirmando, a gente não está sendo determinista. Entende? E aqui eu queria já ir fechando, que eu acho que eu já falei quase tudo. De virtudes, cara, virtudes. Virtudes realçadas. Você falou várias vezes de que o casamento, qualquer ele que seja, pelo visto, ele realça as virtudes do homem e da mulher. Como assim? Eu consigo enxergar o seu argumento, eu consigo entender quando você fala do papel ontológico da família. De que sem a família não tem civilização, não tem sociedade, não tem nada disso. Civilidade, não tem direito natural, não tem nada disso. Não tem propriedade. Beleza, eu entendo tudo isso. Mas da onde que isso deriva? Da onde que você tira que isso gera as virtudes nas pessoas de forma de virtude mesmo? As pessoas, elas não vão estar simplesmente tentando sobreviver nesse caso? Elas realmente estão sendo virtuosas nesse sentido? Ou elas estão sendo utilitaristas? Você entende? Na verdade, esse é o meu questionamento, tá? Eu não tô querendo afirmar nada não aqui. É que me soa meio vago quando você chega e coloca que por eles estarem unidos, eles vão reforçar a virtude um do outro, e só por eles estarem juntos, eles vão gerar sociedade virtuosa. E me pareceu muito mais pela construção que você fez, que todas essas uniões, essas coalizões que eles fariam de frente a agressões e outras coisas ruins, seria muito mais por uma questão utilitária de sobrevivência do que por uma questão virtuosa. Eu não vejo como que o casamento poderia ser virtuoso. Como que o casamento propiciaria virtudes, mesmo no sentido ontológico. Entende? Então, me explica direito isso aí, porque eu realmente quero entender esse ponto de vista que você não deu, você ficou sabonetando e não falou, então eu fiquei muito curioso. Porque tudo que eu vejo é ao contrário, parece que há uma inversão. Peraí, que eu botei aqui, ó. Pai inversamente feliz, que parece que quanto mais feliz a mulher tá, mais infeliz o cara tá. Parece que é sempre assim. E o oposto também. Quanto mais feliz o cara tá no relacionamento, mais infeliz a mulher tá. E isso pra mim parece mais uma constante. E a explicação que eu vi não me satisfez, mas a explicação que eu mais achei assim, que eu consegui ver e deduzir e tal, foi que a mulher, ela tem essa tendência a querer se acomodar e meio que desvirtuar do papel ontológico, e portanto quanto mais a mulher tá feliz, mais acomodada ela tá, provavelmente, muito provavelmente, entende? Então nesse sentido o cara vai ter que se sacrificar mais e mais e mais e não receber nada, e só ver os bens dele se deteriorando e ela consumindo tudo da casa, entende? Mas se a mulher ela é devota, ela se sente infeliz, porque ela sente que ela não está acomodada o suficiente, o cara não está se sacrificando o suficiente por ela, o cara nunca está sendo o suficiente. Quando ele está sendo o suficiente, aí é o cara que vai estar infeliz, porque ele vai estar trabalhando até se matar, até cometer um karoshi, que é do japonês morrer de tanto trabalhar. Sim, essa palavra em japonês significa isso. Eles têm um verbo para isso. Se matar de tanto trabalhar, mas não se matar literalmente, mas trabalhar até morrer, de cansado e tal. Então eu sempre vejo essa relação, cara. Talvez eu esteja sendo muito materialista aqui, mas
Cara, se você conseguir me demonstrar por argumento ou por evidência que isso que eu tô te falando não é uma verdade, ou que isso só se dá por conta da engenharia social, por favor, me demonstra, porque eu vejo que isso é independente da engenharia social, cara. Inclusive, eu tô num relacionamento não só porque eu gosto dessa menina, mas pra entender isso, cara. Pra ver se realmente, a longo prazo, eu consigo ser feliz ao lado dela, entende? Óbvio que com as minhas próprias validações internas, mas que também eu consigo construir algo junto com ela e que eu seja feliz a partir disso. Talvez essa seja a resposta. Eu ia meio que apontar isso, na verdade, só que eu acabei esquecendo. Agora que eu fui pra essa tangente, agora me veio essa na cabeça, né? De tipo, como eu tô construindo, como eu tô tendo filhos e tal, e construindo algo junto com ela. Talvez essa seja a razão da felicidade de ambos, só que... Sei lá, cara, não me convenceu muito ainda, entendeu? Eu tô tentando descobrir. Tô aberto pra esse debate. Pra encerrar algumas coisas aqui, vamos lá. Autoritarismo da idealização. Eu vejo que há um certo idealismo no Cogos, cara. O idealismo não só da mulher, mas do casamento. E quando ele faz o shaming, e em toda a argumentação dele, no fundo, ele diz que você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar. É necessário que você se sacrifique. Ou seja, ele coloca um senso de obrigação nesse sacrifício. E ele está sendo autoritário nisso. Porque isso é coisa de... Cara, todo autoritário faz isso. Tem esse discurso, entende? De querer forçar as pessoas a algo. Óbvio que o caso do Cogos, ele só tá falando, ele só tá argumentando, só tá ridicularizando. Mas você entende que isso é um discurso totalitário? É um discurso autoritário nesse sentido? Totalitário não, autoritário. E é um discurso idealizado. Portanto, é por isso que eu faço sempre uma ligação do idealismo com o autoritarismo. Porque para um idealismo se concretizar, ele tem que ser autoritário. Porque ele não se pauta na realidade totalmente. E o Cogos, nesse sentido, ele está meio que em devaneios. Porque ele não entende várias das coisas que eu acabei de falar aqui por esse tempo todo. E algo que eu acho fundamental que ele falou sobre a questão do hedonismo é que, na verdade, uma das grandes escolas filosóficas que a maioria dos MGTOW se baseia é o estoicismo. E, por conseguinte, o epicurismo, que eles acabam meio que se complementando de certa forma. Do epicurismo, você vai surgir o hedonismo, né, que é o argumento errado, é como as pessoas interpretam errado o epicurismo, e a interpretação que está mais próxima do que os próprios epicuristas tinham era uma visão minimalista. Então, quando vocês ouvirem minimalismo, cara, e pior que eu demorei para descobrir isso, hein? Mas o minimalismo, ele vem, na verdade, do epicurismo. Então, o epicurismo, ele nada mais é que o minimalismo, cara. O minimalismo é o epicurismo, cara. É basicamente você viver com poucos prazeres, só com o que é necessário. Entende? Só com o que é necessário. E aquilo que te completa, aquilo que te dá significado. Então isso seria o epicurismo. E o estoicismo, ele vai de evitar tristezas do que você não tem controle. Então, quando ele fala você quer controlar tudo perto do final, eu acho curioso que é uma má interpretação, mas de certa forma indo para o caminho mais ou menos correto, de que há uma relação assim do controle com os MGTOW, porque a maioria deles tenta ir para o caminho estoicista, e o caminho estoicista ele tem a ver com essa questão do autocontrole, de você querer buscar
se focar nas questões que você controla, de que você pode controlar. Então, nesse sentido, a libido, ele fala, você ignora a libido. Tipo, ele fala de controle e logo em seguida ele fala que o homem não vai conseguir controlar a libido dele. Peraí, então você está indo pelo caminho da feminista, da feminazi, que fala que todo homem é estuprador em potencial. Porra, velho, o cara não sabe se controlar então. O cara realmente não consegue controlar a libido dele. É isso que você está dizendo? Você está dizendo que a gente é tudo um bando de besta louca que não consegue se controlar. Aí você fala, vai desbandar pro hedonismo, pra prostituição, que não sei o que. Cara, tem gente que vai fazer isso. Foda-se, o problema é dele, mas os caras que são mais estoicos, eles não vão ligar pra isso, entende? Eles vão buscar coisas que a libido dominante dele vai se focar. Ele vai buscar coisas mais elevadas para a vida dele. Coisas que ele pode buscar por conta própria e que ele vai ter um controle maior da situação. E não só controle, como também uma realização maior. Porque ele não vai depender da validação de outras pessoas, ele não vai depender que as outras pessoas achem legal o que ele está fazendo inicialmente. E se ele estiver fazendo algo muito bom, as pessoas vão reconhecer por consequência. Não vai ser a finalidade dele. A finalidade dele vai ser fazer algo bom. Vai ser fazer algo que ele fique contente com isso. Entende? Então é algo que transcende o homem nesse sentido. De que ele quer fazer algo bom. Por ser bom. Por ele achar que é bom. E acabou, cara. E vai ter que ter uma ética envolvida, porque senão ele não vai estar alcançando algo verdadeiro, que ele vai quebrar a cara depois. Por isso que não vai desbandar por hedonismo, se o cara for esperto. Entende? Então ele vai buscar um sentido da vida nesse trabalho, nessa obra. Então ele vai usar essa libido não para pegar mulher, não para casar, necessariamente. Pode ser que sim. Pode ser que ele use para o casamento. Mas não só para o casamento, ele não se resume ao casamento. Quem está reducionando a gente a animal que só se reproduz é você, Cronos. Quando você fala uma coisa dessa. Quando você, ao mesmo tempo, fala de controle e no momento seguinte você fala de libido. Que a gente não vai controlar a libido. O homem que domina a sua libido é o homem estoico e é o homem sábio. É o homem que verdadeiramente é racional e consegue controlar os seus instintos e consegue fazer algo grandioso. Que consegue ter uma vida exemplar. E que não necessariamente seja devotada aos outros, entende? Ele não precisa devotar a vida dele para ele ter uma devoção social. Então a devoção social dele é por consequência, não por causa. Entende? É o que, inclusive, é uma das bases da economia livre. Que você deveria saber, Coros. Porra, a caridade é algo secundário nesse sentido. Secundário porque ela não deveria ser uma finalidade também. Tem que ter uma finalidade primeira que, de certa forma, é você. Porque se não tiver você, como que você vai ser caridoso com os outros? Entende? Então, nesse sentido, o cara ele precisa ser estoico sim na vida, cara. Ele precisa do estoicismo. Eu ia comentar sobre o Asmodeus, mas eu só vou fazer uma piada. Você falou dos estilos de vida que preconiza o quanto que pra mulher, que a mulher não precisa do homem e tal, né, para as feministinhas, mas tipo, se eu for pra pensar, o homem, tipo, de que o homem não precisa tanto da mulher na vida dele. Tipo, vem cá, se não for pra perpetuação da espécie, que propósito racional, ontológico, ou qualquer outra palavra que você queira usar de suprassumo, que valha para, sei lá, que seja universalizante.
Que propósito tem a mulher na vida do homem? Especificamente, o ser humano de sexo feminino. Só por ela ser mulher. Que propósito ela vai ter? Nenhum! Assim como o homem. Na vida de outro homem. Só por ele ser homem. O máximo que vai ter é uma identificação de gênero. Mas tipo... Cara, tem razão ontológica pra isso. A não ser a procriação. E a transcendência, né? Essa transcendência aí que a gente já conversou um pouco. Mas, cara... A mulher, ela vai te completar em alguma outra coisa? Pensa friamente sobre isso. E se você responder sim, me dê exemplos. Me demonstre no que a mulher vai te completar. Senão nisso. Então, nesse sentido, o homem ele consegue se completar por conta própria e nas interações que ele tem com as pessoas que ele cria de forma orgânica. Orgânica. Ele não precisa necessariamente estar com uma mulher do lado dele. Entende? Homens herbívoros. Ah, de novo, shaming. Ah, olha só, a culpa do homem da sociedade tá gerando homens herbívoros. Não é a misandria. Puta que pariu. Não é engenharia social. Fertilidade. Tem homem que tá congelando esperma. Que faz vasectomia, mas congela esperma. Se ele mudar de ideia, ele tem o esperma lá dele guardado. E aí? Qual é a sua desculpa? E também, se o cara não quiser ter homem, não quiser ter filho, o problema é dele. Agora, chegar e falar que MGTOW é militante e que está reduzindo a taxa de fertilidade, cara, isso aí quem fez foram as feministas. Quem fez isso foi os engenheiros sociais, cara. Foi eles que fizeram isso, a taxa de fertilidade cair. A gente está contribuindo para isso? Não, pelo contrário, a gente está demonstrando para eles as consequências dos atos deles. A gente está deixando a bolha quebrar para que eles paguem pelo que eles fizeram. Que eles arquem com as consequências. Por que a gente vai salvar eles no último momento? Deixa que o Estado paternalista quebre, cara. Cara, eu ia falar de Deus aqui, mas deixa quieto. Eu acho que não... Que Deus abandona a sua criação. Eu botei aqui, cara, mas gente, ignora isso. Vou até apagar. Eu não quero entrar nisso, porque eu vou entrar de ateu todinho e... Não, eu não... Eu sou ateu agnóstico. Eu ando estudando sobre a teologia cristã católico-apostólica romana. Eu ando estudando e eu tô achando fascinante, mas eu não tenho o dom da fé. Porém, eu tenho vários questionamentos como esse, cara, do tipo de quando ele falou aqui de Jesus, que tipo, Jesus não tinha obrigação com os seres humanos, e eu fiquei tipo, como assim? Ele criou a gente e tipo assim, ele cria a gente e depois solta a gente no mundo e ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a gente. Sei lá, eu sempre achei isso meio estranho, sabe? Talvez seja minha falta de estudo, minha falta de conhecimento. Mas, de qualquer maneira, eu fico muito, muito indignado quando eu penso nessas coisas. Mas de qualquer maneira eu não quero entrar nesse assunto. Cara, gregarismo colaborativo. Aí eu botei a comparação do que ele falou, que é a broderagem, e da sororidade feminina. E eu não acho que o homem necessariamente ele seja mais gregário. Eu acho que na verdade é o oposto. Eu acho que a mulher ela é mais gregária, tipo, quantitativamente. Mas qualitativamente o homem é mais gregário. Vou explicar. A mulher, ela vai tender
a ter essa tal da sororidade, ou seja, ela vai tentar se juntar mais com outras meninas, com outras mulheres, para que ela possa ter aquele grupo social de validação e de proteção. Essa validação ela vem muito dessa questão da proteção e da sobrevivência. Ela tem muita ligação com isso, e é instintivo isso. Não podemos esquecer que o ser humano é um animal. Então, nesse sentido, a sororidade ela é uma questão puramente utilitarista. Porém, é algo que elas vão fazer o tempo todo. Elas vão se juntar em grupinhos para muito mais do que os homens, para poder se protegerem, de certa forma. Daí que vem os haréns dos alfas e tal, que existiam antigamente e tal. Agora, quando a broderagem tipo, nisso não no sentido gay, mas no sentido as comunidades de homens e tal, a Menosphere, os caras que se juntam, os caras que são brother, eles se juntam por uma afinidade muito mais intelectual e moral e de personalidades e tal, e de interesses em comum também. Tipo, vai estar tudo interligado, não vai ser só interesse em comum, entende? Então ela não vai ter esse viés utilitarista per se, sabe? A priori. Então eles têm uma qualidade melhor de relacionamento do que as mulheres. As mulheres brigam à toa. A sororidade, ela meio que... todo esse discurso da sororidade, ela tenta minimizar e só piora a situação da cisânia entre as próprias mulheres internamente, no sentido de que elas se unem, mas elas se unem por utilitarismo. Então quando elas são inúteis, elas brigam. A partir do momento que eu não vejo mais utilidade em você, que eu posso te trocar por uma outra menininha, eu vou lá e te troco e viro amiga da outra amiga, não de você. Enfim. E pra fechar aqui, cara, queria falar da engenharia social, cara. Luta de classes marxista. Sim, de novo, voltando para o que eu falei lá no início, lá pro meio, na verdade. Há uma certa luta de classes, só que essa luta de classes que é gerada pela engenharia social, do George Soros, desses caras aí, ela é implementada, vamos dizer assim, de forma a destruir a sociedade, e as mulheres compraram isso. O problema é que as mulheres compraram isso e elas estão lutando contra os homens. Esse é o problema. Se alguém está lutando contra você, você não vai querer se defender? Você vai deixar a pessoa te assaltar? Esse é o ponto. Então, tipo, nesse sentido, essa engenharia social ela é genial a primeiro momento, pelo menos do ponto de vista dele, mas nos últimos é estúpida, porque de certa forma ela se autodestrói, porque como ela destrói o casamento, como ela destrói a instituição familiar, ela destrói a sociedade. E mesmo que a estratégia da engenharia social seja enfraquecer as pessoas e atomizá-las para poder dominar elas, o que ela está fazendo no final das contas é destruir os próprios seres humanos e levando eles à extinção, destruindo todo o sistema e causando a falta de fertilidade, a baixa de natalidade, né? Então, como ele destrói a sociedade dessa forma, ele faz com que essa luta de classes acabe se, entre aspas, concretizando de forma artificial e coloca as mulheres contra os homens, na verdade. Não são os MGTOW que são contra as mulheres, não são os MGTOW que são misóginos, são as mulheres que são misândricas. E isso, eu não estou simplesmente fazendo uma inversão de valores aqui e fazendo que nem os isentões falam que
ai, a esquerda bota a culpa na direita, a direita bota a culpa na esquerda. Não, não é isso, cara. É uma questão observacional minha, cara, de eu ver que, cara, é isso que tá acontecendo, cara. Negar isso é fechar os olhos pra realidade. Então, o que os homens, diante disso tudo, resolveram fazer? Eles resolveram simplesmente falar, olha, cara, não é problema meu, eu vou fazer minhas coisas, eu vou cuidar da minha vida. Então, e se eu cuidar da minha vida e ficar muito rico assim, a chance de eu poder ajudar a sociedade depois é maior. Então você entende que, economicamente falando, os caras, se ajudarem, eles têm a chance de ajudar a população depois? Então esse foco em si, esse estoicismo, é para eles poderem obter o poder suficiente para eles poderem ter um controle no sentido de ter uma influência maior também. Então não é que os MGTOWs planejam isso, não, isso não é planejado, mas o que eu estou te argumentando aqui é que ao invés de você bater dos MGTOW, de você simplesmente ser brother e apontar os reais defeitos dos MGTOW, que é quando eles descambam para simplesmente chamar a mulher de inferior em tudo e acabou, e apontar outros problemas nos MGTOW, e auxiliar os caras no sentido de tipo, caralho, velho, talvez tenham mulheres boas que você conheça, apresenta pros caras, sei lá. Eu não sei, cara. Mas tipo, ao invés de você simplesmente tacar pedra e julgar os caras, e aqui não tô nem tentando fazer argumento bobo de você tá julgando, não, foda-se. Mas a questão é de tipo, cara, ao invés de tacar pedra, tentar entender que a gente tá numa sociedade que tá contra você, que tá contra nós homens. E que, cara, a gente tá querendo se defender, velho. É só isso, é literalmente isso. Desde quando sair do jogo é uma ofensa? É isso que as feministas falam. É isso que a agenda fala, cara. A agenda tá falando isso o tempo todo. E você tá caindo no discurso. Porque você é um white knight. É uma ferramenta do sistema, entende? Você tá sendo ferramenta do sistema, Cobos. E a gente... Quando eu faço esse vídeo, eu espero que você veja e que você entenda. Não quero que você vire MGTOW. Nada disso. Eu só quero que você entenda que a gente não tá contra a mulher. A gente tá querendo fazer o nosso negócio, cara. A gente tá querendo cuidar da gente mesmo pra gente poder viver melhor. E a gente vivendo melhor, a gente pode proporcionar isso para outras pessoas também depois. Quem consegue realizar caritas sem ter o cuidado próprio? Isso não existe. Então é isso, cara. Não é um estilo de vida hedonista. Não é. Isso é um misconception total. E para ter caridade, você precisa ter você. O indivíduo precisa existir primeiro, para ter coletivo. Não caia nas falácias coletivistas, por favor. E é isso. Valeu pela atenção. E até a próxima, pessoal. Fiquem bem. E não saiam na rua porque o coronavírus vai matar todo mundo.